Então tem alguns parlamentares da oposição que vão botar o pé na estrada, vão botar o pé na rua no dia 15, mas o PSDB resolveu ser mais comedido em relação a isso e também em relação à palavra impeachment, né? O Neves disse, olha, o impeachment é constitucional, né? Qualquer cidadão, inclusive, pode pedir, a gente tem que discutir, mas a gente não vai ficar usando a palavra impeachment o tempo todo, isso é uma decisão da executiva. E a gente vê aí pelas entrevistas, eu entrevistei o Tasso Gereissati, a gente vai acompanhar essa entrevista aí na semana que vem, e você vai ver, assim, a certa dificuldade em assumir a palavra impeachment, né, que não é um palavrão, né, mas há uma certa dificuldade por conta disso. Agora, ligando as duas coisas, Silvio, para finalizar, senão a matraca fica falando aqui e vocês não falam, né? Ligando as duas coisas, Silvio, vale lembrar, gente, que quando o Collor de Mello sofreu o processo de impeachment 6 meses antes, Silvio, presta atenção, ele tinha 15% de aprovação. 6 meses antes, 15% de aprovação. Dilma Rousseff está com 7% de aprovação. E isso, ao mesmo tempo que fez os olhos da oposição brilharem, também fez com que o estômago, né, da turma da situação, da turma do PT, doesse muito, não tem engove que resolva essa azia e essa má digestão. E aí, um último bastidor para você, para a gente fechar essa conversa, eu perguntei, inclusive, para essa turma do PT, o seguinte hoje, falei, olha, como é que fica? Porque a presidente Dilma vai de mal a pior, ou vai ser empichada, ou vai ter que acabar renunciando, né? E eu ouvi aí de um integrante do alto escalão do Partido dos Trabalhadores a seguinte frase: se houver a tentativa de impeachment, a gente vai convocar os movimentos sociais para irem para as ruas. Eu falei, mas isso é golpe? Eu falei, isso é tentar estimular aí uma guerra civil. E ele falou exatamente isso. É exatamente o que a gente vai fazer. Olha o clima de tensão aqui dentro, aqui no Palácio do Planalto. Aí é um perigo. E também a ameaça, né? A ameaça que está sendo feita já não de forma velada, Silvio. Quer dizer, esse ministro nem me disse, olha, não diga isso, né? É só um off para você, consumo interno, não. Eu falei, olha, essa informação é grave e eu vou usar essa informação. E essa ameaça é uma ameaça que tem sido feita aí pelos raivosos do PT, né? Quer dizer, uma incitação aí à guerra civil mesmo. Bastidores todos na mão e agora com vocês, meninos. Boa parte do eleitorado está mostrando essa pesquisa. Descobriu que comprou um produto e recebeu outro, porque o discurso de campanha da Dilma foi muito diferente. Foi traído. O que eles estão fazendo agora? Eles estão agindo como, já que não pode invocar a lei do consumidor, o Código do Consumidor em sua defesa, para devolver, né, o presidente, querer votar, pedir o voto de volta. Eles estão manifestando o seu desagrado nas ruas, depende da manifestação do dia 15 também, estou me apressando. E em pesquisas. Aliás, eu acho que dia 15 é decisivo. O panelaço, o buzinaço foi um aperitivo que dá para a gente imaginar o que vai acontecer. Eu acho que as dimensões das manifestações do dia 15, o tamanho delas, é muito mais importante que as palavras de ordem que serão escolhidos. Você vai ter um bando de malucos pedindo intervenção militar e você vai ter muita gente pedindo impeachment e outros apenas pressionando pela renúncia. Eu, pessoalmente, acho que a renúncia já é uma palavra de ordem mais unificadora, mas o que vai se ver nas ruas, quero ver é o tamanho, repito, é uma enorme manifestação de desconforto, para ser gentil, com o PT. Que é isso, o Augusto? Você já disse aí a tua opinião sobre o impeachment, mas o que eu ia comentar é o seguinte, pode ser a favor ou contra o impeachment, tem questões, impeachment é uma coisa séria. O ex-presidente Fernando Henrique, como a gente conversou antes do programa, se manifestou contra o impeachment neste momento. Agora, o que não pode é esse discurso do PT de dizer que o impeachment não é dizer que não é factível discutir o processo de impeachment. Como não? Como dizer não? Que é golpe, é isso que não pode. Eles começaram a discussão do impeachment do Collor. Eles fizeram a campanha. Também. Fernando Henrique tinha assumido o quê? Um mês, fazia um mês que ele tinha assumido, quando o Tarso Genro, que era uma figura importante do PT, começou o Fora FHC. Exatamente. E fez essa campanha nacional. A oposição tem todo o direito de pedir isso. Aliás,
queria repetir o que eu já disse numa dessas conversas recentes. Se o problema é que o Brasil adota o presidencialismo imperial. Se o regime fosse parlamentarista, o governo da Dilma tinha caído há muito tempo, já tinha caído há muito tempo. Teria caído na primeira semana, tá? Porque esse governo ele começou a ser contestado antes da posse, que eu também nunca vi. É evidente que a oposição tem que se opor. E essa decisão que você divulgou há pouco é sensata. Uhum. É sensata. Você pode analisar o que é que vai acontecer, qual é o quadro político, mas você tem de entender que o povo faz a história. O povo está de novo com o freio nos dentes. Vamos ver o que acontece no dia 15. E se as manifestações forem portentosas, como se prevê, essa conversa de movimento social e vamos colocar os militantes da... Coisa nenhuma, porque aí o que eles podem provocar é a intervenção do exército para defender a ordem. Que exército de Stedley, movimento social... Exército, eu já até falei isso outro dia, eu queria saber, eu acho que você vai concordar comigo, exército no Brasil só tem um, são as Forças Armadas, é o exército brasileiro. Claro. Isso de levar, do que o ex-presidente Lula fala, vamos colocar o exército do MST, do Stedley, isso é milícia. Milícia paramilitar, como na Venezuela. E o Brasil ainda não é a Venezuela, embora tenha alguns pontos de contato, como vimos e veremos, né, nesta conversa. Eu acho o seguinte, o Exército detém o monopólio da força, né? O governo, a União, o Estado detém o monopólio da força, é o Exército que tem poderes militares, mais ninguém, o resto é casa de polícia. O Salto Agulha de hoje é destinado a um grupo que se destacou por ser a única organização ilegal que oficialmente não existe e que é sustentada com dinheiro público. É, o seu dinheiro. Eles gostam de um dinheiro público. A turma recebe até empréstimos do BNDES. E agora os componentes têm nas mãos a comprovação por A mais B que, sim, esse grupo é a única organização paramilitar do mundo sustentada pela democracia que o grupo quer liquidar. Os integrantes defendem a ditadura socialista do Partido Único e o governo dá dinheiro justamente para esse grupo. O seu dinheiro. É bom repetir, o seu dinheiro. O governo financia essa gente que tem um discurso que, na prática, é uma agressão ao Estado Democrático de Direito. Recentemente, fizeram acordos de treinamento muito estranhos com o governo da Venezuela, que é amparado por milícias. Para agradecer, nossa organização brasileira fez um documentário que ninguém sabe quem pagou para render homenagens a Hugo Chávez. Veja as imagens. Venezuela segue em frente, nossa voz e nossa vez, o Brasil está contigo, Chávez, Chávez. Venezuela segue em frente, nossa voz e nossa vez. Ele é apresentado como um modelo de estadista. Tudo o que a América Latina precisa. É o estadista que manda abrir fogo contra manifestantes em protestos pacíficos, que manda prender desafetos políticos e coisas assim. Quem sabe o sonho do PT. E essa tese é chancelada publicamente pelo ex-presidente Lula. Do companheiro Chávez na América Latina é de uma importância histórica extraordinária. Eu acho que sem o Chávez a gente não teria construído a Unasul, sem o Chávez a gente não teria construído a CELAC, e sem o Chávez a gente não teria fortalecido a consciência da integração latino-americana. Este é o camarada que Lula acha o cara, o grande modelo do ex-presidente. O Salto Agulha é para essa organização paramilitar travestida de movimento pela reforma agrária que usa a miséria como massa de manobra e que arranca nosso dinheiro para financiar a bandalheira e lutar contra a democracia que adora a estupidez do discurso bolivariano. Trata-se do MST.
Olha, eu sei que muita gente no Brasil todo, mas principalmente aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, deve estar se perguntando por que razão as mulheres do MST invadiram 2 fábricas em Taquari, por que razão homens do MST estão ocupando o prédio do Ministério da Agricultura em Porto Alegre, por que razão eles atravancaram ruas de Porto Alegre nesta quarta-feira. O que há por trás disso aí, já que no ano passado o Abril Vermelho foi em abril. Esse ano o MST resolveu antecipar o Abril Vermelho para março. Março Vermelho? É um Março Vermelho? Olha, vocês não têm a menor dúvida do seguinte, há 3 semanas exatamente, o Lula em Brasília reagindo a essas denúncias todas do Petrolão, que está levando para a cadeia inúmeros líderes do PT e do governo, que está jogando no descrédito, na lama todo esse governo, o Lula disse, olha, eu faço um apelo aos companheiros, sobretudo aos nossos bravos do MST, o Stedley, né, para que o nosso exército saia na rua. Muita gente na hora disse, isso é mais uma bravata de Lula, pode até ser mesmo, porque ele, além de cínico, mentiroso e chefe de quadrilha, é um bravateiro também. Né? Enquanto não prender esse tipo de gente, nós vamos ficar escutando essas coisas aí no rádio, na televisão e lendo no jornal. Pois bem, o exército do Lula está na rua. Né? E por que exatamente nesta quarta-feira e nesta semana? Ora, porque está programado para domingo uma grande manifestação, não apenas em Porto Alegre, mas em todo o Brasil. O MST está assunto em todo o Brasil nesse momento. Onde já não está fazendo das suas, como está fazendo em Porto Alegre, no interior do Rio Grande do Sul, ele está acantonado, pronto para entrar em ação. Eu até falei sobre isso hoje com o deputado Marcel Van Hatten, do PP, e até sugeri para ele, digo, olha Marcel, se você constatar que esse pessoal está armado com picaretas, com foices, com martelos, com enxadas, que normalmente são instrumentos de trabalho para quem está na agricultura, mas para eles são armas, né? Porque eles não trabalham, né, na agricultura. Então, se isso for constatado, você como representante do povo pode perfeitamente procurar as autoridades federais, o Ministério do Exército, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, para que desarmem essa gente. O que acha o Stedley? O exército dele vai proteger esses 500 que vão sair à rua amanhã? E vão confrontar os 53 mil que vão sair no domingo em Porto Alegre? Isso é no Brasil inteiro. Eu li até hoje que o governo federal está pedindo à CUT que pare com essa zorra de amanhã, porque o governo federal pensa, e eu acho que ele pensa até corretamente, é o seguinte, que, primeiro, se for um fiasco, adeus amor, né? Mas se não for um fiasco, vai ser uma provocação de qualquer maneira e vai animar muito mais os que já tinham se decidido sair no domingo. E no domingo, senhores, a ordem no domingo é o seguinte, se aparecer provocador na manifestação, a ordem é que as pessoas sentem imediatamente, leve apito todo mundo, sentem imediatamente e apitem na direção de quem está fazendo as provocações. A brigada vai estar lá, hein, dando segurança. E essa brigada aí não é a brigada do Tarso, não é uma brigada para bater em ninguém, porque não é esse o objetivo, mas não é a brigada do Tarso, né? O comandante da brigada não é um homem filiado ao PT, como era o anterior, não é do Tarso, né? De modo que é o seguinte, se houver algum confronto, e também o pessoal que vai para lá não é mais cordeirinho, de modo que nós estamos diante de uma situação histórica muito interessante. Para quem viveu 61 e 64 como eu, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, que em 61 e 64 houve radicalização dos dois lados, mas porque existiam dois lados. Agora, aqui a história não vai se repetir como farsa, porque aqui não tem dois lados, aqui só tem um lado, que é o lado dos democratas, das pessoas decentes, de quem quer que esse país seja passado a limpo e se transforme num país civilizado. E do outro lado os bandidos, que são muito poucos, como todas as quadrilhas organizadas, mesmo as quadrilhas que se organizaram no PT, patrocinadas pelo governo. Senhores,
Se você não decidiu ainda, decida, hein? Vai sair no domingo. Não tenha medo não, viu? Não tenha medo. Não tenha medo. Quem está com a verdade não precisa ter medo.